Atualmente nós estamos vendo diversas inteligências artificiais serem lançadas, tanto para criações de texto, quanto para edições de imagem, quanto para criações de imagem, gerenciamento de projetos em texto e muito mais. Mas assim, você já pensou quais são os problemas de você ficar utilizando em excesso inteligências artificiais? Isso é realmente válido, para você que trabalha, você que está estudando, ficar utilizando inteligências artificiais a todo momento, Bom, é o que eu quero discutir nesse vídeo, sobre a questão do seu desenvolvimento pessoal e também a relação, entre o seu desenvolvimento e o uso excessivo de inteligências artificiais. E os grandes problemas, de você utilizar esses recursos em excesso. Olá, sejam bem-vindos ao Janela da Vida, o meu nome é Matheus e hoje eu quero discutir a respeito sobre inteligências artificiais e também o seu uso excessivo no seu dia a dia, nas suas utilizações durante o seu trabalho, durante os seus estudos e os impactos negativos que essas inteligências artificiais, essas ferramentas podem causar no seu desenvolvimento pessoal. Primeiramente, o que eu quero falar é que eu não sou contra inteligências artificiais. Eu acho essas ferramentas muito interessantes e também acredito que elas têm grande utilidade no nosso dia a dia, e vão facilitar em muitas coisas o nosso trabalho, nossos estudos daqui para frente. Entretanto, eu não sou uma pessoa que pessoalmente eu não gosto muito de utilizar esses tipos de ferramentas, até porque eu gosto de fazer as coisas por conta própria e também eu gosto de resolver os meus próprios problemas. Por exemplo, eu gosto de pegar um problema matemático ou editar o meu próprio vídeo, também escrever uma própria redação. Eu não sou muito fã de ficar utilizando esses dispositivos para fazer essas tarefas por mim, mas isso não quer dizer também que eu não utilizo inteligências artificiais no meu dia a dia. Eu já utilizei, por exemplo, o Bing Chat da Microsoft, e outras inteligências artificiais para ajudar em algumas resoluções de trabalhos, algumas resoluções de cálculos, entre diversas outras coisas, mas eu vou passar aqui a minha experiência utilizando inteligências artificiais, eu vou falar o que eu percebi utilizando muitas inteligências artificiais e também eu vou falar algumas críticas que eu tenho a respeito de inteligências artificiais e também os grandes problemas de você ficar utilizando elas durante o seu dia a dia, para basicamente tudo. Começando com o princípio, com o básico. Se você fica utilizando a inteligência artificial para tudo, você não está se desenvolvendo em nada. É sério, parece algo meio forçado o que eu estou falando, mas é literalmente isso. Por exemplo, se você tem dificuldades em fazer uma redação e você pede sempre para o chat GPT, para o Bing Chat ou qualquer outra inteligência artificial de texto te ajudar na sua redação, você não vai estar melhorando nunca, pois assim... Primeiramente que a inteligência artificial é falha, ela tem concordâncias verbais horríveis, dependendo do texto que você está realizando, ela também tem erros de concordância, no caso de palavras que são colocadas durante o texto. Quais exemplos de palavras, Eu vou criar um exemplo hipotético aqui, um pouco mais nichado para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, assim, a gente está escrevendo uma mensagem para determinada empresa, um e-mail empresarial. A gente sabe que empresas elas têm normas e têm regras, Tem normas, termos e regras. Essas são palavras utilizadas em âmbito empresarial para se tratar de políticas empresariais. No entanto, inteligências artificiais elas entendem que um contrato são feitos com leis. Leis são feitas, utilizadas por estados, países, municípios, coisas filiadas ao governo. Ou seja, assim, geralmente, no dia a dia, a gente não utiliza esse tipo de nomenclatura em termos empresariais. Esse é um dos exemplos que inteligências artificiais erram, Elas geram textos com palavras fora da concordância do meio que você está comunicando, Então, assim, é muito comum você ver um texto, em algum trabalho, alguma coisa assim, e você... Batendo o olho, rapidamente você identifica que aquele texto foi feito por uma inteligência artificial por conta da concordância verbal, por conta da colocação das pontuações e também por conta desse vocabulário de palavras que não está adequadamente colocado de acordo com o contexto. Então, assim, é muito comum você ver esses erros, além também da repetição de erros. Por exemplo, assim, se você começou escrevendo algo errado na inteligência artificial, por exemplo, eu fui lá no chat GPT e eu escrevi uma palavra errada, ele vai repetir aquela palavra errada, Vamos supor, eu determinei que o nome de um personagem de um livro, Eu estou escrevendo um livro, eu coloquei que o nome de um personagem de um livro se chama João. Mas assim, se eu escrevi João errado, Eu escrevi João com 3 As, por exemplo, ele vai ficar repetindo esse nome errado durante todo o texto, que ele vai gerar. Então, assim, é meio complicado você ficar sempre utilizando inteligências artificiais,
por esses aspectos, pois assim, você não vai estar se desenvolvendo, a sua redação não vai estar melhorando, né? Você não vai conseguir aperfeiçoar, né, os seus conhecimentos em redação, né, suas concordâncias verbais, suas pontuações e tudo mais, e você vai estar utilizando um produto que muitas das vezes é falho, por mais que é um produto muito bom, mas é como eu falei, inteligência artificial é uma ferramenta, ou seja, você deve saber como você pode utilizar essa ferramenta e você também tem que ter, né, um conhecimento para utilizar essa ferramenta, e tem momentos que você não vai poder utilizá-la. Um exemplo que eu vou dar para vocês é, por exemplo, um serrote. Um serrote é algo que você pode utilizar, né, para serrar objetos. Ele é uma ferramenta. Você pode serrar, por exemplo, uma tábua de madeira utilizando um serrote. Entretanto, se você for serrar, por exemplo, um pedaço de metal, talvez o serrote não é uma serra mais apropriada para esse aspecto, né? Você pode utilizar um outro tipo de serra. Por exemplo, se você for serrar uma fatia de pão, você não vai utilizar um serrote. Você vai cortar uma fatia de pão, você pode utilizar simplesmente uma faca de pão. Então, assim, existem tipos de ferramentas diferentes e você também tem que ter o conhecimento, né, de como você vai utilizar essa ferramenta para saber quando é aplicável ou não o uso daquela ferramenta. A mesma coisa em inteligência artificial. Se você vai fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa científica, você pode utilizar o ChatGPT para ter algumas correções, algumas ideias a mais para você colocar no seu trabalho. Entretanto, você não pode fazer todo o seu trabalho com o ChatGPT. Primeiramente porque ele vai pegar essas informações em outros lugares da internet e não vai te dar a fonte, né? Muitas das vezes ele não te informa a fonte, às vezes sim, às vezes não, e então já seria um plágio, né? Fora também a questão de que você não vai estar aperfeiçoando em nada as suas ideias, né? Além também de você entregar um trabalho cheio de erros de concordância. E já aconteceu isso na minha faculdade, muita gente faz trabalho com o ChatGPT, né? Inclusive trabalha em grupo. E assim, né, como os outros integrantes do grupo têm que revisar também o projeto antes de enviar, a gente vai lá, revisa o trabalho e verifica, né, que um dos integrantes do grupo utilizou a inteligência artificial para realizar o projeto, né, para realizar a pesquisa científica, e a gente vê, né, que simplesmente não serve para nada, aquela parte vai ter que fazer várias correções. Então assim, na teoria você ia utilizar algo para facilitar o seu trabalho, mas nas vezes você vai simplesmente complicar muito mais, pois assim, você pode enviar um projeto desses, mas aí vai ser avaliado, né, por diversas pessoas, e as pessoas quando avaliarem vão olhar e falar, esse projeto não serve para nada, pois não é autêntico, ou então você está com diversos problemas, né, de concordância nominal. Eu sei que você pode falar comigo, mas todo mundo erra, as pessoas erram. Sim, as pessoas erram, mas a questão é que você tem uma grande diferença entre erros humanos e erros de máquinas. Então assim, como eu falei, você deve se desenvolver por si próprio, pois não adianta nada você utilizar a inteligência artificial para escrever uma pesquisa científica incrível e depois na hora de você explicar essa pesquisa científica você não tem nem sequer conhecimento do que foi escrito lá, pois não foi você que escreveu. Então assim, é muito falho você utilizar a inteligência artificial, pois quando você está fazendo uma redação, por exemplo, né, como eu citei os exemplos da redação, quando você está fazendo uma redação, você está automaticamente aperfeiçoando o seu conhecimento a respeito daquele assunto, além também de que você, querendo ou não, né, você aperfeiçoa outros conhecimentos que estão referentes àquele assunto, né? Não só a sua redação, não só o seu conhecimento a respeito do projeto que você vai estar realizando, né, do assunto que você está tratando, mas também outros conhecimentos referentes àquilo, como por exemplo a questão de apresentações, né, que você pode fazer em relação àquilo, né, a sua oratória, em diversos outros conteúdos, indiretamente são beneficiados por conta de você estar fazendo sua própria redação. Chegando assim num ponto que você pode simplesmente ir lá e apresentar o seu projeto sem precisar nem sequer estudar ou de um roteiro, né? Você não vai precisar de nada, é só você chegar lá e você vai ter total domínio sobre aquele assunto. Então, se você sempre utiliza inteligências artificiais, né, isso vai ser bastante prejudicado no seu dia a dia. E eu estou citando a questão de redações, mas eu posso também citar questões de cálculo, né? Se você também realiza muitos cálculos, você pode já ter tido a seguinte experiência, né, de você ir lá fazer um cálculo, você não saber qual é o resultado daquele cálculo que você está fazendo, né? Tanto um cálculo básico quanto um cálculo mais avançado, mas isso acontece mais em questões mais específicas, né, como questões de física, questões de cálculo, da própria matéria de cálculo em si, né, utilizando assuntos de cálculo como derivadas, integrais, entre diversos outros assuntos, você vai e joga esse assunto numa inteligência artificial, né? Você tem o conhecimento sobre o assunto, mas você não sabe se o que você fez está certo. Você vai, manda a inteligência artificial reconhecer essa questão, né, que você está tentando fazer, você explica tudo certinho para ela e quando vai ver ela te dá um resultado que não faz nenhum sentido. Já aconteceu isso comigo, né, tanto com o ChatGPT quanto com o Bing Chat, e eu falei com a inteligência artificial, você está errada. Ela ainda falou comigo, né, que não estava errada. Eu falei, não, mas como é que você fez um resultado desse jeito e de um valor 10 vezes maior, né, do que o que seria para dar o resultado? Por exemplo, ela fez uma multiplicação errada. E sério, é uma multiplicação. Era uma multiplicação de 3 valores e ela fez uma multiplicação errada e deu 3 casas decimais a mais. Então, assim, são erros
básicos, né? São erros muito básicos, você olha aquilo, sabe que tá errado, mas aí o robô, né, não sabe que se aquilo ali tá errado, pois ele tem que fazer toda a interpretação. E se você não tiver conhecimento do assunto, você simplesmente pega aquilo ali, copia e joga no seu trabalho, na sua prova ou qualquer coisa do tipo, você vai perder nota, né? Porque você não tem aquele conhecimento. Então assim, você acha que aquilo ali tá certo, porque você não tem o conhecimento a respeito daquele assunto e você não vai estar se beneficiando em nada, né? Você vai estar sofrendo consequências a respeito disso. E isso eu tô falando a respeito de faculdade, né? Eu tô falando de faculdade, escola e outras coisas do tipo, mas no mercado de trabalho, muitas das pessoas vão cobrar esse assunto de você. Pois se você está estudando engenharia ou se você está estudando medicina, química, qualquer que seja o assunto, eles querem que você saiba o que você está fazendo, pois não importa você saber mexer no chat GPT para pedir as informações do assunto, na hora de você, por exemplo, ir lá e construir um dispositivo de engenharia ou dar manutenção no dispositivo, você vai ter que saber o que você está fazendo na hora, você vai ter que identificar e vai ter que você mesmo calcular e utilizar ferramentas para você saber o que você está fazendo. Exatamente, né, como se você for um médico, você está no seu consultório e você vai fazer, sei lá, uma consulta num paciente, ou então você vai fazer uma cirurgia, né, se você for um cirurgião, não vai ter tempo de você parar para ir lá no chat GPT perguntar o que você vai fazer a todo momento. Não, você vai ter que saber o que você vai fazer, né, para você agir, né, corretamente perante aquela situação. Então assim, como eu falei, inteligências artificiais são ferramentas. Por exemplo, se você usa para corrigir uma palavra aqui ou ali, se você usa para ajudar a formular uma tabela, se você usa para perguntar algum assunto, né, que você tem dúvidas e pedir uma fonte de alguma coisa, isso é muito legal, isso é muito útil. Para esses pontos são muito interessantes, mas você tem que tentar fazer as coisas por conta própria, até mesmo o próprio fato de você ir lá e pesquisar pela internet, nesse simples ato de você ir lá e pesquisar por conta própria, já ajuda muito indiretamente no seu dia a dia, pois mesmo que você não encontre a informação que você quer logo de cara, vamos supor, você quer saber como funciona o Bluetooth do seu celular. Se você quer saber como funciona o Bluetooth do seu celular, você pode simplesmente ir lá e pedir na inteligência artificial, ela vai falar, o Bluetooth funciona assim. Mas assim, se você vai lá e pesquisa por conta própria, você vai ter uma possibilidade de informações muito maior. Você vai aprender que o Bluetooth funciona de uma maneira semelhante ao Wi-Fi. E você vai aprender que tais dispositivos conectam via Bluetooth. Você pode aprender por que tais dispositivos conectam via Bluetooth. Por exemplo, um smartwatch funciona via Bluetooth. E você vai aprender por que um roteador não transmite dados em Bluetooth, né? Porque vídeos e outras coisas do tipo utilizam internet, né? Utilizam Wi-Fi. E aí você vai ter muito mais informação a respeito daquele assunto. A gama de informações que você tem, por mais que pode demorar mais, né, para você aprender pesquisando por conta própria, mas você vai ter muito mais conhecimento. Então, como eu falei, você vai estar se desenvolvendo muito mais em relacionado ao assunto do que simplesmente estar pesquisando com inteligência artificial. Como eu falei, a inteligência artificial é muito útil, é bom você ir lá na inteligência artificial, se você quer poupar tempo, se você quer uma ajuda rápida de como fazer alguma coisa, é muito bom, né? Você ir lá e utilizá-la, né, no seu dia a dia. Mas assim, nunca substitua a pesquisa própria, nunca substitua o seu próprio método de aprendizado, né? Você não deve parar de tentar se desenvolver. Além também, né, de que você não pode tentar substituir também o contato com outras pessoas para tentar fazer pesquisa só por inteligência artificial. Se você tem dúvidas sobre determinado assunto, é bom também você conversar com uma pessoa que você conhece que tem conhecimento sobre aquele assunto. Se você tem dúvidas sobre computadores, converse com alguém, né, que tenha conhecimento sobre computadores, pois aquela pessoa pode te informar diversos conteúdos interessantes das quais você nem sequer imaginava que tinha, né, a respeito de computadores. Eu estou dando um exemplo com computadores, mas pode ser literalmente com qualquer coisa. Então assim, existem grandes problemas, né, de você utilizar a inteligência artificial, como eu falei. A inteligência artificial é muito boa, né? Você pode utilizá-la no seu dia a dia, é algo sensacional, economiza tempo pra caramba, mas tem esses pequenos problemas, né, de você utilizar a inteligência artificial, você tem que ficar ligado nesses aspectos, pois assim, pode ser que você esteja aniquilando, né, o seu processo de desenvolvimento utilizando esses tipos de ferramentas, né? Outro ponto interessante também que eu queria citar para vocês, antes de terminar essa discussão, é que tome muito cuidado também com o que você preenche na inteligência artificial, pois assim, todos os seus dados que estão lá vão ser utilizados, né, para melhorar a inteligência artificial e tudo mais. Então assim, tome cuidado para você não colocar informações sensíveis, né, como por exemplo, né, os seus dados pessoais, o seu endereço, né, dados pessoais de familiares e outras coisas do tipo, pois assim, pode ser que esses dados venham a vazar, né, você pode pesquisar aí na internet também, existem diversas empresas que falaram, né, sobre diversos problemas relacionados a isso que os funcionários estavam utilizando dados pessoais, tanto da empresa quanto deles mesmos em inteligência artificial para facilitar o trabalho. Esses dados estavam vazando para empresas concorrentes e também para cybercriminosos. Então assim, é complicado você também estar utilizando inteligência artificial em tudo, pois você não sabe, né, onde está sendo armazenado os seus dados que você está inserindo nela, né? Então é bom você tomar um pouco de cuidado em relação a isso.
Mas e aí, o que você acha a respeito desse assunto? Você acha que inteligência artificial é algo muito bom, né? Você acha que deveria fazer tudo com inteligência artificial? Ou você acha que é melhor fazer tudo por conta própria, né, e tentar se desenvolver ao máximo? Ou fazer o misto entre os dois, né? Utilizar um pouco de inteligência artificial e um pouco, né, do seu esforço pessoal para chegar aos seus objetivos? E o que você acha a respeito do futuro da inteligência artificial? Será que a inteligência artificial vai substituir diversos trabalhos humanos que nós temos na atualidade? Bom, só o futuro dirá, né? Mas se você quiser expressar a sua opinião, pode deixar um comentário logo aqui embaixo. Se quiser deixar o seu like também e se inscrever nesse canal, eu agradeceria demais. E se também quiser conferir outros vídeos que eu tenho aqui, fique à vontade. E bom, esse vídeo está chegando ao fim, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem.